Então, na nossa aula de matemática hoje será frações. Pegando lá o caderno, vamos fazer. Rio Negro, o que é Rio Negro, Maria? A Maria tá aí por aí. O que é Rio Negro? Município e substantivo próprio. Muito bem, Maria. Município e substantivo próprio. Aqui no 17, unidade, dezena. Então, tenho 7 unidades. Vamos representar com os cubinhos. E uma dezena. Representação do número 17. O número 17 é par ou ímpar, Maria? Ímpar. Muito bem. E novembro, qual o mês que é, Maria? 11º mês. Muito bem. Agora a representação aqui de unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Uma unidade, 2 dezenas. Eu não tenho centena para representar, mas tenho 2 unidades de milhar. Agora eu vou fazer as perguntas hoje para Maria, porque o Marcelo não responde, prof. 2021, quantas unidades tem, Maria? 2021. Muito bem. E dezenas? 202. Muito bem. Centenas? 20. Muito bem. E unidade de milhar? 2. O número 2021 é par ou ímpar? Ímpar. Parabéns. Ímpar. Quantas ordens tem esse número, Maria, 2021? 4. Muito bem, né? A primeira, a segunda da dezena, a terceira da centena e a quarta unidade de milhar. E quantas classes, Maria? 2. Ó, parabéns, a Maria tá afiada. Tem a da unidade e da milhar. Agora, Maria, se eu perguntar diferente, a primeira ordem da unidade, qual algarismo? 1. Quanto vale? 1. Segunda ordem da dezena, qual algarismo? 2. Quanto vale? 20. Na ordem da centena, qual algarismo? 0. Quanto vale? 0. Na ordem da unidade milhar, qual algarismo? 2. Quanto vale? 2000. Agora eu vou colocar minha máscara, porque terei a aluna Maria aqui comigo. Vamos lá, Maria. Então agora, Maria, eu vou ler para você as questões e você vai me responder aqui. A número 1, lá na apostila de vocês, tá assim, que tá desmontando minha apostila. Nas provas finais do segundo bimestre da Escola Municipal, um aluno obteve o seguinte resultado. Matemática, ele acertou 8 questões de 10. Então, qual é a fração aqui, Maria? 8 questões de 10. É 2 oitavos, 2 décimos, 8 décimos ou 8 dezoitoavos? 8 décimos. Isso, então marca ali e representa aqui. Ali representa ali, pintando ali para mim 8 décimos. Pode só fazer um risquinho. Isso, e qual é a questão? 8 décimos. 8 décimos. A Maria pintou então 8 aqui. Quantos que sobrou, Maria? 2. Muito bem. A 2 lá, as partes sombreadas na figura abaixo representam que fração? Então aqui, essa fração, esse inteiro foi dividido em quantas partes, Maria? 6. E quantos foi pintado? 2. Qual a fração? 2 sextos? 2 quartos? 4 meios? 6 meios? 2 sextos. Então pode marcar X. Muito bem. A 3 aqui, diz assim: Renata trouxe um bolo para comemorar o seu aniversário com colegas da turma. Ela dividiu o bolo em 10 pedaços iguais e distribuiu 7 pedaços para os colegas. Que parte do bolo Renata deu para os colegas? Eu fiz um bolo quadrado. Quantas partes o bolo foi cortado, Maria? 10. E quantas foi distribuído? 7. Qual é a fração que representa aqui, Maria? AB, 7 décimos. Muito bem, 7 décimos AB. A 4 diz assim: Eva recebeu os amigos para a abertura da Copa do Mundo. Ela preparou uma pizza para o lanche e a dividiu em 4 pedaços iguais. Durante o intervalo foram consumidos 3 pedaços de pizza.
A fração que representa os pedaços da pizza que foram consumidos é? A pizza está aqui. Quantos foi da pizza? Quantos foi? 3. Como é que se faz ali? 3 foi consumido, Maria. Muito bem. Qual dessas frações aqui? 1/2, 3/4, 2/3 ou 2/5 que representa ela? A B, 3/4. Muito bem, porque foi dividido em 4 pedaços e consumido 3. A 5. Observe essa figura. A parte pintada representa que fração do todo? Você vai representar em fração. Quantas partes foi dividido? 8 pedaços e foi dividido 4 foi perto. Então, representação. 4 oitavos. Quanto? 4 oitavos. Muito bem, vamos para outros exemplos. Agora, crianças, para fazer as demais questões da apostila, eu vou chamar a Ana. Ana, ó, Joãozinho fez uma pipa e ele pintou uma parte da pipa. Qual dessas frações? A 3/4, a B 4/3, a C 4/1, a D 1/4 que representa a pipa. A D, 1/4. Muito bem, 1/4. Agora a questão 7, Ana, diz o seguinte. Está caindo na apostila minha. A fração da parte colorida aqui. Quantas partes foi dividido inteiro? 10. E quantas foi pintada? 3. Qual é a B, a C ou a D que representa 3? A C, 3/10. Muito bem, parabéns. A 8 lá na apostila, ó, Márcia fez um bolo e usou meio quilo de farinha de trigo. A quantidade de farinha de trigo usada por Márcia pode ser representada pelo quê? Aqui pela A, pela B, pela C, pela D? A, 1/2. Muito bem, Ana. Aqui na nona, Ana, ó, 2/8. A fração 2/8 representada em desenho. Ah, quantas partes foi dividido o desenho? 10. E quantos eu peguei? 2. Tá. Ah, então o que fica aqui? 2 o quê? 2 décimos. Muito bem, 2 décimos. Aqui a B, em quantas partes foi dividido o inteiro? 4. Não, o inteiro. Quantas partes foi dividido o inteiro? 8. 8. E quantas foi pintada? 5. Muito bem, 5/8. E aqui a C, quantas partes o inteiro foi dividido? 8. 8. E quantas foi pintada? 2. 2/8. A D, quantas partes foi dividido inteiro? 8. E quantas foi pintada? 3. 3. Então aqui, ó, 2/8 da fração. Qual o desenho que representa aquela fração? A C. Muito bem, Ana, pode marcar. Agora a última questão, Ana. Aqui, ó, 1/2. Essa aqui. 1/2, esse desenho, 1/2 aqui. Qual fração que representa 1/2? A, que tá 3/4. A B, que tá 6/8. A C, que dá 2/4. Ou a D, 4/4. A qual? A C, 2/4. Muito bem, que é a equivalência. Parabéns, Ana. A Ana e a Maria estão de parabéns. Então, agora terminem lá de caprichar lá na apostila, resolver. E vamos para a nossa aula de geografia. Agora, na nossa aula de geografia, o tema será as ações da natureza e do ser humano no relevo. Então, presta atenção com a professora. Então, na apostila Geografia, 17 de novembro, as ações da natureza e do ser humano no relevo. Coloquei ali para vocês prestar atenção, porque terá um exercício para responder, mas terá um vídeo explicando. Mas mesmo assim, ó, planície. Terreno plano com altitude de 0 até 100 metros em relação ao nível do mar. São formadas pelo acúmulo de sedimentos trazidos pelas águas de rios ou mares. Planalto, terrenos mais altos que a planície, com altitude acima de 300 metros e às vezes delimitados por escarpas e chapadas. Montanha, porções mais elevadas na superfície terrestre com altitude iminentes. Para um conjunto de montanhas, dá-se o nome de cadeia ou cordilheira. Chapada, formações
rochosa acima de 600 metros que possui uma porção plana na parte superior. Ó, veja, acompanha aqui com a professora, a planície, o planalto. Escarpas, encostas, íngreme de um penhasco que geralmente surge nas bordas de planaltos. Depressão, são as áreas situadas abaixo das áreas vizinhas ao seu redor. Pode ser classificada como depressão relativa quando está acima do nível do mar e depressão absoluta quando está abaixo do nível do mar. Mas preste atenção agora nos vídeos que você vai entender bem. Olá! Na aula de hoje de Geografia, vamos falar sobre o relevo. O relevo é um conjunto formado por diferentes formas da superfície terrestre e por suas alturas em relação ao nível do mar. Ele pode ser modificado por fatores naturais, como erosões pela água da chuva, dos rios e mares, ventos, calor e por fatores provocados pela ação humana, como desmatamento, queimadas, urbanização, entre outros. Tipos de relevo. No Brasil, existem apenas 3 formas de relevo: planícies, planaltos e depressões. Vamos observar essa imagem. Observem que, além dos relevos citados anteriormente, encontramos outros relevos pelo mundo, como serra, vale, cordilheira, montanha, colina. Mas como estamos no Brasil, vamos falar apenas dos relevos apresentados aqui: planalto, planície e depressão. Não há aqui formações montanhosas, pois elas estão ligadas à atividade tectônica das placas. E como o Brasil está no centro da placa sul-americana, não apresenta dinâmicas fortes de formar montanhas. Se você observar esta imagem, é o movimento da placa tectônica formando uma montanha. Planícies. São áreas planas e com baixas altitudes, normalmente bem próximas ao nível do mar. Planaltos. São áreas altas e planas, com altitudes médias, cercadas por regiões mais baixas. Nessas áreas, predomina o processo de erosão por fatores naturais. A seta está apontando para a região de Planalto. Depressões. São áreas mais baixas do que os terrenos à sua volta, com altitude abaixo do nível das áreas ao seu redor. Se observarmos a imagem, notamos que ela forma um vale, né? Ela aprofunda e as áreas ao redor são mais altas, né? O relevo brasileiro. O Brasil possui uma grande extensão territorial e, por isso, seus aspectos naturais são muito diversificados, como, por exemplo, as formas de relevo do país. Primeiramente, vamos relembrar o que é o relevo. Bom, o relevo basicamente compreende as formas de superfície terrestre de uma determinada região.
Segundo o IBGE, no Brasil existem 7 compartimentos, que seriam as formas de relevo: o planalto, a serra, o patamar, a depressão, a planície, o tabuleiro e as chapadas. Planalto. Os planaltos, como o próprio nome diz, são terrenos planos. Em geral, se localizam acima de 300 metros de altitude, onde ocorrem muitos processos de erosão, por isso possuem o solo irregular. Serra. As serras são superfícies que se apresentam geralmente em formas de morros pontiagudos, com relevo pouco acidentado. Patamar. Os patamares são relevos tanto planos quanto ondulados, que formam espécies de degraus entre superfícies mais altas e mais baixas. Depressão. As depressões têm como principal característica serem superfícies mais baixas do que o relevo em seu entorno. Planície. As planícies, por sua vez, são aquelas formas de relevo que, assim como os planaltos, se apresentam mais planas, porém são mais baixas, ou seja, mais próximas do nível do mar. Tabuleiro. Os tabuleiros são formas de relevo bastante acidentadas que possuem uma grande quantidade de argila e arenito em sua composição. Por isso, sua superfície apresenta pouca vegetação. Chapada. As chapadas se localizam em alturas superiores a 500 metros. Sua superfície é bem íngreme e relativamente plana, sendo comum a presença de serras e montanhas nesse tipo de compartimento. Então, lá na apostila, crianças, agora vai relacionar as colunas. Ó. A, planalto, B, serra, C, vale, D, planície. Região plana mais baixa, as terras vizinhas. É A, B, C ou D. Região mais ou menos plana que fica entre as montanhas. É A, B, C ou D. Região plana mais alta que as terras vizinhas. E conjunto de montanhas. A2. O que é relevo? O relevo é a parte superficial da litosfera, camada sólida da Terra. É onde as transformações geológicas se expressam mais nitidamente, sendo também o local da habitação do ser humano e da maior parte dos animais terrestres. Em síntese, podemos definir o relevo como um conjunto de formas físicas que compõem a superfície da Terra. Tá? Podem copiar lá, coloque no pause e copie. Descubra as formas de relevo, escreva suas características, identifique-as no desenho abaixo. Tá? Aqui vocês vão montar as sílabas e vão colocar onde que está aqui, ó, chapada. Vai escrever chapada, e onde que está aqui o desenho da chapada pelos vídeos que vocês viram. Assim como planície, depressão e planalto. E você consegue, no livro de geografia, faça a leitura das atividades 131 até 135. E pinta bem bonito esse desenho. Escreve onde que é a planície, depressão, planalto, chapada e pinta bem bonito o desenho. Então, crianças, capriche na apostila para voltar para a professora bem bonito. Qualquer dúvida, volta nos vídeos para preencher, tá bom? E até a próxima aula.